Episódio de hoje: Ambientes alimentares na promoção da saúde. Para começar, você já se perguntou por que comemos o que comemos? Ou se adotar uma alimentação saudável é só uma questão de escolha individual, podendo ser viável para todos? Se não, nesse episódio vamos falar bem sobre isso. Relembrando os episódios anteriores, vimos que os sistemas alimentares consistem num conjunto de processos, desde a produção ao consumo de alimentos, e que ao longo dessa cadeia atuam diferentes agentes, os produtores, distribuidores e consumidores. Então, agora falaremos sobre a interação dos consumidores com o sistema alimentar. Essa interação pode ser chamada de ambientes alimentares e acontece ao adquirir, preparar e consumir os alimentos, englobando contextos físicos, econômicos, políticos e socioculturais. Partindo disso, podemos determinar como as dimensões dos ambientes alimentares, a nossa casa, o nosso bairro, as instituições que frequentamos, como a escola e o trabalho, os espaços físicos onde compramos os alimentos, incluindo também os recursos e a infraestrutura que permitem o acesso a esses espaços, um ambiente virtual, como nos aplicativos de entrega de comida, e também a própria forma com que esses alimentos se apresentam, como rótulo, tamanho, preço e as informações que nos cercam sobre a alimentação, como através da mídia e da publicidade. Esses ambientes exercem grande influência no que consumimos, podendo favorecer ou dificultar a adoção de uma alimentação saudável. E para isso, podemos medir por meio de alguns critérios. Vamos então abordar alguns desses critérios. O primeiro deles é a disponibilidade. Ela se refere aos tipos e à quantidade de estabelecimentos de venda de alimentos. Por exemplo, quantos locais de venda de alimentos saudáveis ou não saudáveis tem nesse ambiente? Outro aspecto importante é o acesso físico. Então, onde se localizam esses espaços e quais são as facilidades e as dificuldades para chegar até eles? O acesso financeiro, ou seja, tratam-se dos preços dos alimentos disponíveis e das percepções das pessoas em relação ao custo, sendo um fator muito determinante na decisão da compra. Outro aspecto é a aceitabilidade, que já é um aspecto pessoal, como, por exemplo, se os produtos disponíveis atendem ou não aos seus padrões pessoais. Por último, temos a conveniência, que trata do quão bem as fontes alimentares locais aceitam e se adaptam às necessidades dos residentes locais, como os horários de funcionamento e as formas de pagamento aceitas. Para entender na prática e trazer algumas definições, vamos trazer dois casos hipotéticos, o da Ana e da Júlia. A Ana mora em uma região em que quase não encontra locais que vendem alimentos saudáveis, como frutas e verduras, e precisa percorrer uma longa distância para isso. Esses tipos de locais, com baixa disponibilidade de espaços de venda de alimentos saudáveis e um difícil acesso físico, podem ser chamados de desertos alimentares. Mas, por outro lado, ela encontra em grande quantidade locais que priorizam a venda de alimentos não saudáveis, como os ultraprocessados e os fast foods. Então, ela também mora em um local definido como pântano alimentar. Já a Júlia mora em uma região com grande concentração de sacolões, feiras livres, incluindo feiras orgânicas, agroecológicas, da roça e mercados municipais, ou seja, consegue ter um acesso fácil a alimentos saudáveis, mesmo que os ambientes desfavoráveis à alimentação saudável também estejam presentes. Dessa forma, fica mais claro que a escolha alimentar não é uma questão que diz respeito apenas ao indivíduo, dependendo também do ambiente ou contexto em que cada um vive. Estudos apontam que áreas como as da Ana, os chamados desertos e pântanos alimentares, coincidem com territórios com baixa oferta de emprego, serviços de educação e saúde, espaços recreativos e segurança, que são alguns indicadores sociais. Já áreas como as da Júlia, com maior concentração de espaços de venda de alimentos saudáveis, coincidem em lugares de maior poder aquisitivo e melhores indicadores sociais. Essas diferenças refletem as desigualdades injustas no nosso país, também chamadas de iniquidades, e que, consequentemente, atingem em maior proporção a grupos específicos. Só que sabemos que a alimentação saudável e adequada é um direito humano.
Só que se por um lado o acesso a alimentos saudáveis é dificultado, por outro, os alimentos ultraprocessados se tornam cada vez mais acessíveis e inconvenientes, porque vivemos em um sistema alimentar com esquemas de distribuição de alimentos aperfeiçoados para esse quadro, junto a um marketing persuasivo e incisivo. Isso é evidenciado com a pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018 do IBGE, que mostra que ao longo dos anos houve um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e redução no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, incluindo o arroz e o feijão. E como resultado, vemos um aumento da prevalência de sobrepeso, obesidade, de má nutrição e outras doenças crônicas não transmissíveis associadas, como diabetes e hipertensão. Por isso, como traz o Guia Alimentar, é tão importante trazermos para as escolas a compreensão desses fatores determinantes do consumo alimentar e também dos reflexos da escolha alimentar, que de certa forma podem influenciar o ambiente alimentar. Afinal das contas, comer também é um ato político. Assim, é possível que haja o fortalecimento dos sujeitos para tomarem decisões e transformarem a realidade, assim como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Para trazer esse tema em sala de aula, uma sugestão seria a promoção de debates e redações referente à análise de rótulos, cardápios, propagandas ou documentários. Outra ideia é a construção de um mapa falante, que tem por objetivo estimular uma reflexão coletiva sobre a realidade local. Ao escolher um determinado ambiente alimentar, como a escola ou o bairro, por exemplo, os alunos podem esquematizar em conjunto quais são os locais de venda de alimentos disponíveis e sinalizar as principais potencialidades e dificuldades encontradas naquele ambiente para a realização de uma alimentação adequada e saudável. Essas atividades propostas têm como princípio estimular uma visão mais crítica sobre os determinantes do consumo alimentar e do contexto em que se vive. Nós somos do projeto de extensão Biodiversidade, Cultura Alimentar e Gastronomia, Degustando Novos Saberes, composto por docentes e discentes do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ. Esse projeto tem apoio da PR5, Pró-Reitoria de Extensão. O vídeo foi criado com o intuito de apresentar à comunidade escolar a temática da alimentação saudável, sua importância e sugestões de abordagem. Created using Powtoon.